E aí, pessoal, vamos continuar? Deixa eu só arrumar aqui o microfone. A gente vai comentar agora, talvez, um dos tópicos mais importantes do curso, que é sobre a amostragem. Tá? E é onde a maior parte dos pesquisadores se encontra muito paper e muita gente aplicando IA erroneamente, não porque está usando o algoritmo errado, nem nada disso, mas tem a ver com a maneira com que essa pessoa está lidando com seus dados, ou está tratando esses dados e como ele está usando esses dados para treinar o algoritmo. Às vezes o algoritmo em si não tem nada de errado, mas a maior parte das pessoas erram nisso, na amostragem. Tá? Então, o que eu vou comentar aqui agora é justamente sobre o problema de amostragem. Depois a gente vai falar sobre as técnicas de amostragem de maneira geral. Tá? Então, vamos supor então o seguinte cenário. Eu tenho um universo amostral, né? Um U aqui. Vamos supor, acho que talvez fique mais fácil a gente instanciar para um problema. Eu quero desenvolver um reconhecedor de face, certo? E aí o que vai acontecer é que o meu universo, esse cara aqui, o universo ideal aqui seria se a gente tivesse a face de todo mundo do planeta Terra, certo? Esse é meu universo. Aí você fala assim, não, mas eu não vou desenvolver um reconhecedor de face para o planeta Terra. Eu quero um reconhecedor de face para o Brasil, certo? Então, dentro desse meu universo aqui, eu tenho uma amostra disso aqui, que é o Brasil. Brasil com S. Brasil, certo? E, infelizmente, eu não tenho uma amostra do Brasil. Eu tenho uma amostra da Ásia, vamos supor que da China. Né? China, eu vou ter uma amostra aqui retirada da China. Na verdade, não vai ser nenhuma Então, o que vai acontecer? Se eu quero desenvolver um reconhecedor de face para o Brasil, mas tenho dados da China, qual que é o problema? A gente vai ter faces distintas primeiro, né? Então a nossa amostra vai ser, não vai representar o que a gente realmente quer, e também existem distribuições distintas aí dos nossos dados, né? Eu vou supor que talvez China não seja um bom exemplo, mas vamos pensar que existem vários parâmetros da distribuição dos dados. Por exemplo, qual é o percentual de crianças jovens, adultos e idosos, certo? No Brasil, eu vou ter uma distribuição dessas características aqui diferentes, né? Ou seja, uma foto de criança, ela pode ter características distintas de uma pessoa idosa, né? Um idoso normalmente ele é careca, ele tá sem dente, tá, sei lá, você pode ter, tá cheio de ruga, né? Você tem outras características do que uma criança e que um jovem. Então, se você pegar essas características para o Brasil, ela vai ser provavelmente percentualmente diferente, né, do que, vamos colocar aqui, Brasil, China e China, sei lá, né? O que vai acontecer é que você vai ter valores distintos, A, B, vou colocar aqui. Vou chutar aqui só para a gente instanciar, tá, gente? Vamos supor que no Brasil tem uma amostra de crianças da ordem de 20%, 20%,
Aí de adulto a gente vai ter, aqui já deu 40, vamos pôr aqui 50%, e idosos, vamos supor que é 10% da nossa amostra. E na China, eu não sei, né, mas vamos assumir que na China tem mais gente velha, né, sei lá, tem 20% aqui, adulto tem pouco, vamos supor que, eu tô chutando, tá, gente, aqui vai ter, sei lá, 20%, e a população, a maior parte é jovem, e criança lá tem pouco, né, na verdade, aqui já deu 40, 10%, tá mais ou menos, um chute, sei lá. O que vai acontecer é que se eu utilizar dados da China e tentar aprender e rodar isso no Brasil, ele vai funcionar, certo? Mas você não vai ter como avaliar o desempenho do seu algoritmo no Brasil, porque você não tem dados do Brasil, né? Então vamos supor que você consegue construir uma base de dados só com fotos, vamos supor que na China lá, como lá tudo é mais liberado nesse negócio de reconhecimento de face, eu consigo ter uma base de 1 milhão de fotos, 10 a sexta, certo? E ela tem essa distribuição aqui, né? Essa distribuição, ou seja, 10% é criança, 50% jovem, adulto e idoso, né? Vou ter essa distribuição. E aí, a hora que eu aplico no Brasil, eu tenho aqui, sei lá, 200 mil habitantes, 200 milhões, né? 200 milhões de habitantes. E aí eu consigo, eu não tenho nenhuma amostra, então eu não consigo testar, tá? E aí o que vai acontecer? Se você treina na China e quer aplicar no Brasil, vai ficar tudo inválido, sabe? A sua avaliação, porque o cenário é outro, né? Você não pode sair pegando e fazendo isso. Então, você tem esse é o primeiro problema. O domínio da onde você está aplicando, a região geográfica, se ela for muito discrepante, os seus dados forem muito discrepantes de onde você aplicar, você vai ter uma amostra com viés, né? Amostra enviesada. Amostra. Com um viés diferente, né? Da sua aplicação. E aí, os resultados que você for reportar de taxa de acerto do seu modelo, cara, não vão ser confiáveis, porque você não vai saber o quão bom ou ruim isso vai ser no Brasil. Você vai ter uma noção de quão bom ou ruim isso vai ser na China. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora vamos assumir que a gente consiga ter fotos de faces de brasileiros. Né? Então, eu estou aqui na minha amostra universal e eu tenho aqui o Brasil. Né? Então, eu tenho uma amostra brasileira, mas na verdade você não vai conseguir, obviamente, obter a face de todos os brasileiros. O que você vai conseguir vai ser uma amostra de faces do Brasil. Aí vamos supor que por alguma, sei lá, porque a gente está na universidade, a gente resolveu coletar fotos de universitários. Né? E universitário, normalmente, né, a gente tem uma faixa etária aí, eu diria dos 17 até os... se considerar a graduação, né, você tem gente mais nova, na pós você tem gente mais velha, mas vamos supor que a nossa amostra aí vai até, sei lá, 30 anos. Né? Estou chutando aqui, tá? Então, a nossa amostra vai só pegar jovens e adultos, mas vai estar excluindo crianças e idosos e vai ter uma proporção muito diferente da população do Brasil. Então, novamente, a nossa amostra tem um viés, né, diferente da nossa aplicação. Então, se eu pegar e treinar meu algoritmo só para essa amostra de dados de universitários, tá bem, deixa eu escrever de novo, universitários, né? Se eu pegar essa amostra aqui, novamente, eu vou ter um problema de ter um viés, né?
E aí não vai representar corretamente a minha população e se eu for treinar nisso aí vai ter problema, tá? Então, como é que eu faço para obter uma amostra, vamos supor, somente no Brasil, né, que tem o menor viés possível? Sempre vai ter um viés aí que a gente não vai ter muito controle, mas como é que a gente tenta reduzir esse viés dessa amostra, tá? E aí eu pergunto, como é que a gente faz isso? Né? A maneira mais comum de se obter isso de uma maneira mais confiável é você criar uma amostra aleatória dos seus dados. E aí que está o problema. Como é que você obtém uma amostra aleatória de brasileiros? Se você pegar e for no centro da cidade, de Campo Grande, e falar assim, não, vou pegar fácil, tirar foto lá e todo mundo está lá no centro. Será que eu não vou ter nenhum viés ali? Né? Provavelmente vão ter mais adultos, né? Provavelmente vão ter poucas crianças, talvez, não sei. Mas ela não vai ser tão aleatória assim, né? Se você pegar essa amostra na frente da escola, por exemplo, cara, aí vai ter bastante jovens, ela não vai ser aleatória. Então, como é que você faz para obter uma amostra totalmente aleatória? Então, essa estratégia de você pegar geograficamente, você fala assim, ó, vou num lugar e vou coletar. Cara, você vai ter algum viés, tá? Pensa em pesquisa de intenção de voto, né? Já que política está em alta, e vão pensar nisso. Cara, se você for no centro, você vai ter uma amostra diferente do que você vai ter na universidade, do que você vai ter na periferia, do que você vai ter lá no Dama, entendeu? Então, a amostra, não dá para você se dar o luxo de pegar e fazer isso para ela ser confiável, tá? Você tem que ser aleatório. E como é que seria a amostra aleatória mais razoável nesse problema? Seria você se... Vamos assumir, eu sei que, cara, é super difícil obter isso. Vamos assumir que todo mundo do Brasil tem celular, eu sei que não é verdade, tem celular, e eu tenho uma base de dados com o celular de todo mundo, certo? E aí o que eu faço? Eu crio um... Até para você criar número aleatório em computação, a gente sabe que sempre você não gera número aleatório, você gera número pseudo-aleatório, né? Mas anyway. Você vai lá, de maneira... Essa lista enorme de todos os números de telefone de todo mundo, e aí você vai assumir que até bebê recém-nascido todo mundo tem celular, né? Então o que você vai fazer é que você vai sortear de maneira aleatória um conjunto de números de telefone, certo? E aí você vai pedir para todo mundo, você sorteia lá um conjunto de, sei lá, de 200, não, de 2.000 números, certo? E aí você pede para todo mundo tirar foto da face e enviar para você, desses 2.000 números, certo? Aí você vai ter uma amostra aleatória, de modo que você não está enviesado com relação à região geográfica nem nada, você só está pegando isso aí, né? Então percebam que esses 2.000, percentualmente, vamos supor que esse conjunto de parâmetros aqui, eles são equivalentes a um θ, um parâmetro, um vetor θ de parâmetros, né? Então, vamos supor que isso aqui, ele vai representar esse valor θ de proporção, ou seja, ele vai ter lá os nossos 20%, eu não lembro mais como é que era, 20, 20, 50, 10, 50 e 10, 20, 20, 50, 10, né? Então aqui é criança, aqui é jovem, aqui é adulto e aqui é idoso, né? Aí a pergunta que eu faço é, qual é a chance desses 2.000 terem essa distribuição, né? Se você pegou isso de maneira aleatória de fato, é bem provável que isso se reflita. Tá? Aí falar, não, professor, mas criança não tem celular. Lembra que a gente teve um pressuposto aí que eu sei que é falho. A gente está assumindo que todo mundo do Brasil, inclusive recém-nascido, tem celular. Certo? Então, você faz isso. E aí você teria uma amostra razoavelmente boa.
né, disso aí. E aí, com isso aqui, você poderia tentar aprender face para o Brasil. E aí falar, não, professor, agora eu quero um reconhecedor de face para o mundo inteiro. É o mesmo cenário. Você vai pegar, assumir que você tem um celular, todo mundo tem celular, você vai assumir isso. Todo mundo, inclusive recém-nascido, velho, quem está lá na UTI quase para morrer, todo mundo tem celular, certo? Você vai lá e vai pedir, vai criar uma amostra aleatória dessa maneira. Vai pegar essa lista de todos os números, vai sortear aleatoriamente 2.000 e vai criar uma amostra disso aí. Então essa é a melhor maneira de você obter uma amostra representativa. O problema é que na prática você não tem isso, né? Então, se você tiver esse conhecimento da distribuição dos seus dados, né? Aqui a gente tem uma noção da distribuição dos seus dados. Se você não tem uma maneira de coletar desse jeito, o que você vai fazer? Você vai estudar essa distribuição e vai tentar coletar dados reproduzindo essa distribuição, né? Tentando tirar qualquer viés que você possa ter. Tá? É isso que você vai tentar fazer. E isso não é fácil. Tá? E aí é onde boa parte dos problemas moram. Né? Boa parte dos problemas de treinar modelo tá aí. Tá? Ok? Então tá aí. Esse é o grande problema. Beleza? Então, amostra aleatória. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto tem a ver com o tamanho da amostra. Se eu pegar e vamos supor que eu tenho o telefone de todo mundo do Brasil, e aí em vez de ser 2.000, eu vou mostrar 5 telefones, somente 5 telefones, 5 números. E aí a pergunta, será que ela vai representar a nossa amostra? Ela vai representar isso aqui? Né? Pode ter, você pode, como é só 5, pode acontecer de você ter um azar muito grande de pegar só idoso. Ou então ter um azar muito grande de pegar só criança. E mesmo assim, se você pegar um de cada, ela não vai representar a sua amostra, certo? Vamos supor que você pegou uma criança, um jovem, um adulto e um idoso. Você tem 4 pessoas aí, cara, 4 pessoas não vai conseguir representar essa amostra. Né? Ela não vai conseguir dar o grau de refinamento para isso. Se você aumentar para 10, aí você até consegue obter isso aí. Mas se você pegar aleatoriamente de todos os números de telefone, então vamos supor que você tem lá 200, vamos supor que o Brasil de fato tenha 2 milhões de habitantes, né? Então, desculpa, 200 milhões de habitantes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? A gente tem isso, e a gente retirou 10. Cara, existe uma chance razoável de você pegar todo mundo que é adulto aí. Ainda assim. Certo? Então, o tamanho da sua amostra, quanto menor ela for, mais difícil ela vai ser de representar esse cara aqui. Então, a sua amostra tem que ser a maior possível. Né? Porque quanto maior ela for, mais ela vai aproximar dessa distribuição aqui de todos os meus 200 milhões de habitantes do Brasil. Certo? Então, 2 pontos. A amostra tem que ser aleatória e a amostra tem que ser grande para ela ser representativa. Na prática, isso a gente não tem. A maioria das vezes você vai lá e fala assim, consegui coletar dados de 20 pacientes. Né? Então, cara, a chance disso aí estar viciado é muito grande. Né? Então, vamos pegar alguns temas polêmicos aí, sei lá, cloroquina. Cara, se você faz um estudo de cloroquina com 20 pessoas, a chance de você ter uma amostra viciada é muito grande. Agora, se você pega e aumenta isso para 1.000, vai ser menor a chance de você ter uma amostra viciada. Viciada no sentido de que ela não representa a distribuição de fato da população. E nesse caso de doença, não adianta você olhar só para criança, jovem, adulto e idoso. Esse grau de refinamento é muito maior. Você tem que pegar... Você quer saber o grau de efetividade disso aí na população brasileira. E aí na população brasileira você pode ter criança, adulto, jovem, idoso, diabético.
Você pode ter gente com, principalmente adulto e idoso, com problema de coração, né? E aí a sua amostra vai ter que representar todos esses cenários. Então, se a sua amostra for pequena, cara, não vai dar para você dizer que esse negócio é efetivo em... Vamos supor que você pegou só 10 amostras e todo mundo aqui é idoso, certo? E você vai testar cloroquina em 10 idosos. E falou assim, não, ele matou todo mundo, não foi efetivo em nenhum. A efetividade da cloroquina vai ser de 0%. O que você conclui? Você não consegue concluir nada, porque sua amostra estava viciada. Agora você falou assim, não, eu consegui pegar 1.000 pessoas que estão nos hospitais. Cara, novamente, a sua amostra vai ser viciada, porque provavelmente quem está lá no hospital já está com coronavírus, sei lá. Né? Então, novamente, a sua amostra vai estar viciada. E aí, se você tentar fazer alguma inferência em cima de todo mundo que já está no hospital, cara, não sei se ela não vai ser representativa, tá? Porque provavelmente quem está no hospital é só a parcela que está mais doente de fato, que precisou ir no hospital. Mas e o restante do pessoal que pegou Covid e não precisou ir para o hospital? Você não tem essa amostra. Né? Então, a questão da amostra é onde a maior parte dos problemas de trabalho científico a gente consegue perceber se o negócio é válido ou não por ali. Né? Se o cara fez alguma coisa errada ali, ferrou, não adianta, o seu resultado é inválido, tá bom? Então, vamos tomar muito cuidado com isso, e aí vamos continuar explorando, explicando alguns conceitos para tentar diminuir esse tipo de problema, tá?